Bom dia, tudo bom? Esse Kahoot eu fiz especialmente para o uso de conjunções. As conjunções, elas são um capítulo muito importante dentro de uma área chamada nexos e também para a construção de textos dissertativos. Relembrando, o que é um texto dissertativo? Aquele que trabalha com a exposição de uma tese, ou seja, a visão crítica é do autor sobre um tema e a construção dessa tese se faz por meio de encadeamento de argumentos que muitas vezes são bem colados uns aos outros graças às conjunções. Então, como nós podemos definir uma conjunção? Ela é uma palavra invariável, ou seja, um mas, contudo, uma vez que, porque, sempre estarão da mesma forma em qualquer frase onde elas apareçam. Por causa disso que são uma classe de palavras invariável. Também outra coisa, as conjunções pertencem a um grupo de palavras que são fechadas, ou seja, não há um acréscimo dentro da quantidade de conjunções em uma língua. Isso aí demanda muito tempo para que uma palavra ela se transforme em uma conjunção, ou seja, criada alguma que sirva para isso. Então, agora sim, aquela coisa que é super fácil de se entender. A conjunção, ela é uma palavra que funciona como se fosse uma placa de trânsito. Ela indica se o texto vira à esquerda, vira à direita, segue apenas reto, né? Porque ela dá a sinalização para que aconteça a progressão temática. A progressão temática é quando o texto olha para frente. Então vamos ao nosso Kahoot. Aí tem uma enquete logo que vocês entram. Você gosta de estudar? Eu sim, sempre. Complete. Eu gosto de estudar, não tenho tempo, com sentido de oposição. Para a gente marcar todas as respostas plausíveis. Quando há isso, é porque há mais de uma opção possível. Temos o sentido de oposição é o quê? Adversidade, quebra de expectativa, aquilo que meio que dá um susto, né, naquela linha linear de raciocínio que vinha sendo feita. Por exemplo, eu vou à praia. Aí você fala isso e já pensa num monte de coisas que podem ser feitas lá. Aí vem a conjunção adversativa, que tem sentido de oposição e quebra todo aquele sonho. Eu vou à praia, mas estou gripado. Acabou a ida à praia. Acabou. A conjunção adversativa faz isso. Ela quebra aquela expectativa e acabou. Então nós temos aqui a possibilidade do mas e o e. O e é classificado quase sempre como uma conjunção aditiva, aquela que faz o quê? Adição de fatos e de ideias, uma após a outra, em ordem talvez cronológica, ou seja, de tempo, que nem assim, acordei e escovei meus dentes. O e ali indica o quê? Uma adição de ideias, mas o e também ele meio que se aventura por outros espaços. Nesse caso aí, o mas, eu gosto de estudar e não tenho tempo. O e aí tem sentido de oposição, de quebra de expectativa, não é? Então, assinalemos as duas. Acertamos! Você pode ir ao cinema, terminar a lição. Um verbo terminar aqui está no futuro do subjuntivo, uma ação hipotética possível, largada lá para frente. Então a gente usa o que? Você pode ir ao cinema se terminar a lição, se condição, algo a ser feito para que outra coisa aconteça. Ele saiu cedo. Finalidade. O que é finalidade? É um objetivo de algo que foi realizado antes. Ele saiu cedo.
a fim de evitar o trânsito e para evitar o trânsito. Acertamos! Ela não foi à festa, estava doente. Explicação facílima, pois, né? Eu estudei bastante, não passei no exame. Olha a quebra de expectativa de novo. E não passei no exame, porém, adversativas. Quem são as adversativas mesmo? Mas, contudo, entretanto, todavia, porém e a mais culta delas, não obstante. Você pode escolha alternativa. Conjunções alternativas são aquelas que permitem ou escolha ou algo que acontece para e outra coisa acontece. Aí volta aquele primeiro, ou seja, alternância. Nesse caso aqui, a alternativa deve indicar sentido de escolha. Ou ela não só canta, também dança muito bem. Adição. A adição, quando é feita dessa forma, por meio de construções chamadas bimembres, ela pede um não só e na outra frase, mas também ou como também. Para indicar o quê? Duas coisas que acontecem juntas, que uma após a outra. Se você estuda e passará na prova. Errado. Por quê? Não era o se que teria de estar ali, mas o caso. Caso você estude, o caso e o se são conjunções de sentido sinônimas, ou seja, iguais. Porém, eles usam tempos verbais diferentes por causa da eufonia, ou seja, do bom som. Caso você estude, isso aí é o quê? Presente do subjuntivo. É um desejo que eu quero que venha acontecer rápido, daqui a pouquinho. Agora, o se você estudar, dá uma sensação de que joga o tempo bem mais lá para frente, não é? Então, falso, teria de ser o caso. Estava chovendo, decidimos ficar em casa. Aí temos a consequência. O que é a consequência? Temos uma causa, logo essa causa gera uma consequência. Isso é uma das primeiras relações lógicas que nós vimos na vida. Então, de forma que, um simples que, de maneira que, né, temos algumas conjunções consecutivas. O que são conjunções consecutivas? Aquelas que exprimem sentido de consequência. Acertamos. Ela gosta de viajar, não tem dinheiro. Adversidade, oposição, quebra de expectativa. Opa, é o mas, desculpa que eu cliquei errado, perdão. Ele saiu sem avisar, não ser interrogado. Objetivo, sentido esse, é sinônimo de finalidade, com o intuito de, para. Tranquilo? Olha que maravilha. Não sei se vou à festa. Ó, quebra de expectativa. É uma adversativa, mas e. Você deve estudar mais. De forma que, com intuito que, de maneira que e o que. Consequência, consecutiva. Ele não foi à escola, pois estava doente. Explicação. Pois, porque, também, um simples que, não irei ao parque. Concessão. O que é concessão? Aquele fato que ele se opõe, mas ele é um fato mais frágil do que um fato introduzido por uma conjunção adversativa. Quando eu uso o mas, eu coloco um fato que ele vai invalidar o que veio antes dele. Agora, a conjunção de concessão ou concessiva, ela meio que põe um obstáculo, mas esse obstáculo não é forte para impedir que algo aconteça. Não irei ao parque, ainda que você queira, embora você queira. Ou seja, o seu desejo de ir ao parque não vai me impedir de não ir até ele. Então, ainda que, embora. São as concessivas.
Ele é inteligente, não estuda muito. Porém, opa, todavia, perdão, cliquei errado de novo. Eu tô esse mouse, ó. Mouse sem fio é uma coisa. Estudei muito, não consegui entender a matéria. Vamos lá. Aqui é só uma que é válida. Porém, não é oposição forte adversativa. Você pode sair agora. Condição: você pode sair agora, caso volte cedo. É o caso, só é uma aqui que é possível. Claro que a gente pode dar um outro sentido, sentido de, né, de oposição, mas isso aí quando é pedido. Ele trouxe um presente, não era o que eu esperava. Então aqui a gente tem algumas alternativas, ó. Porém, não era o que eu esperava, quebra de expectativa, e não obstante. Lindo! Valeu por jogar, gente. Obrigado!